Se você foi criança nos anos 90 e nos anos 2000 e gostava de ver desenho, esse vídeo é pra você. E hoje vamos colocar 5 desenhos que vão lembrar nossa infância. E já anota aí que o vídeo vai começar. Fala pessoal, eu sou o Pedro. E eu sou o Davi. E já se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, manda esse vídeo pra todo mundo que você conhece, mais o pessoal dos anos 90 e dos anos 2000. Mas pelo amor de Deus, não se esquece de mandar pro seu amigo desviado. Vai que ele assistiu esses desenhos também. Vai que bate aquela nostalgia nele, que ele volta a ser criança de novo. Vai que ele volta a sentir saudade daquele tempo e volta a querer ser cristão de novo. Mas sem enrolação, vamos pro primeiro colocar. E em primeiro lugar, os vegetais. Nós somos os vegetais. Criada lá em 1993 por Phil Vischer e Mike Nowrock, através de sua empresa, a Big Idea Productions, Os Vegetais é um desenho muito bom que com certeza marcou a minha infância e a do meu irmão também. Nossa, muito inglês, né? Let me start by... E eu tenho certeza que também marcou a sua infância. A ideia era simples, pegar histórias bíblicas e transformar elas em algo mais infantil, colocando vegetais como protagonistas. Olha que ideia meio maluca até, né, gente? A série também tinha como seus personagens principais Larry o Pepino e Bob o Tomate, que geralmente abriam e narravam os episódios. Eles narravam mesmo, narravam. Eles começavam a contar histórias. Além de ser um desenho bem legal e engraçado, tinha ótimos ensinamentos bíblicos. Falava sobre perdão, sobre arrependimento, era bem legal. E, gente, eu acho que esse era meu desenho bíblico favorito. E quem aí vai se lembrar também das canções divertidas com o Larry? Você e eu, dirigindo um carro esportivo, indo até o posto pra fazer um lanche legal. Que passavam entre um episódio e outro, ou no intervalo de um episódio e outro, sabe? Eles pegavam as histórias bíblicas e davam uma transformada, assim, mais ou menos, para ficar um pouco mais infantil. A série tem episódios marcantes, como o Rei George e o Patinho, que fazia alusão a uma história de Davi, uma história de Davi até pesada, de Urias. Não acredito. Entre. Já tô dentro. Eu sei. Mas quem é você? O episódio de Hack, Shaq, Benny, que era uma alusão a Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí, quem se lembra? Sou Hack. Sou chefe. Sou Benny. Queremos descansar. Esse desenho também passava muito no SBT. E Os Vegetais também teve um spin-off chamado Os Amigos Vegetais, que foi transmitido pela Record. A série também teve outro spin-off em 2014, chamado VG Contos em Casa. E pelo que eu vi, pessoal, esses novos desenhos assim, os mais atuais, eles têm na Netflix, na Prime. Agora os antigos eu particularmente não lembro de ter achado. Mas e aí, você se lembra desse desenho? Conta pra gente aqui nos comentários qual foi o seu episódio favorito desse desenho, Os Vegetais. Eu vou contar particularmente o meu, que foi a Batalha de Davi e Golias. Eu, de cabeça aqui, eu gosto muito do episódio de Sadraque, Mesaque e Abednego, que é Hack, Shaq, Benny. Acho que é um dos meus favoritos também. Mas e aí, qual que você mais curtiu? Você e eu, dirigindo um carro esportivo, indo até o posto pra fazer um lanche legal. E em segundo lugar, desenhos animados do Velho e do Novo Testamento. Deixem as crianças virem a mim e não as impeçam, pois delas é o reino de Deus. Imagina a cena, é domingo, você acordou cedo para ir para a escola dominical. Você vai lá, faz aquele pão com manteiga, faz aquele Toddy ou Nescau. Qual que é seu favorito? Aí você faz o quê? Senta na sua sala, coloca na Record e assiste os desenhos bíblicos do Velho e do Novo Testamento. Esse desenho tinha uma temática mais séria, mais aprofundada, como se fosse mais fiel às escrituras sagradas. Esse desenho animado era produzido pela Nest Family Entertainment em associação com a Rich Animation Studios. Você tá me colocando muito inglês pra eu falar hoje, tá? Com certeza. Pô, Você bota isso no corte. Aí eu vou botar uma explosão. Essa série era dividida em duas coleções, obviamente, né, pessoal? As histórias do Novo Testamento, que foi lançado a partir de 1987, e as histórias do Velho Testamento, que foi lançado a partir de 1993.
Quem aí não se lembra da grande batalha entre Davi e Golias? O episódio da parábola do bom samaritano, onde você aprendia várias lições também. E quem aí não se lembra de Salomão julgando sobre uma mãe que perdeu um filho? Aliás, esse episódio é bem pesado pra criança, tá? Ou será que não? Eu tenho certeza que até quem não é cristão assistia esses desenhos do domingo de manhã. Era um baita desenho bem fiel à Bíblia. Mas a pergunta que não quer calar: você lembrava desse desenho? Coloca aqui pra gente nos comentários. E claro, Todd ou Nescau? Eu sou do time Todd. Eu também sou do time Todd. Ué, sou eu de novo? Não era pra ter sido eu não, mas já foi, vai. Quem fez esse barulho? Ah, fui eu de novo. E em terceiro lugar, Superbook. Peraí, gente, Superbook é um desenho bem mais atual. Não é da geração anos 90 e 2000. Calma, que a gente tá falando do Superbook antigo. Superbook é uma série em estilo anime, produzida pela Tatsunoko no Japão, em conjunto com a Christian Broadcast Network, lá nos Estados Unidos. A série narra em seus episódios uma viagem no tempo através das escrituras, o Superbook, o Superlivro, que é a Bíblia, obviamente, né, pessoal? Onde seus personagens principais, Chris, Joy e o robô Gizmo, voltam lá para uma passagem da Bíblia, como Sansão, Davi, João Batista, enfim, dando sempre um ensinamento bíblico ali naquele episódio. Estou contente, pois queria provar que era o Senhor Deus de Israel que provém todas as bênçãos. E atenção, galera dos anos 80, porque essa série foi lançada lá em meados de 1981. Então, não só quem assistiu nos anos 90 e nos anos 2000 vai lembrar, como também o pessoal dos anos 80 vai ver esse vídeo e vai assistir aquela nostalgia também. Eu tenho 28 anos, pessoal, e eu assisti esse Superbook quando eu era bem novo, era papo de 3, 4, 5 anos quando eu assisti, até antes. E esse desenho passava na Record, na Rede Vida, na Rede Gênesis. Eu confesso que a Rede Gênesis eu nem conheço. E a série dava vários ensinamentos bíblicos, assim como contava histórias da Palavra de Deus. E vale ressaltar que lá em 2011, a série teve um reboot, transformando o Superbook numa série 3D, tipo uma animação para o pessoal de hoje em dia. Para as crianças, no caso. Eu, particularmente, na minha época, quando eu tinha, sei lá, 1, 2, 3, 4 anos também... 1, 2, 3, 4. Eu lembro da gente ter locado esse DVD. A gente locava tanto a fita VHS quanto o DVD. E se você gostava de Superbook, tanto o antigo quanto o novo, ambos estão disponíveis aqui no YouTube. A gente vai deixar um link aqui na descrição para você ir lá, clicar, curtir, assistir e voltar a ser criança de novo. Mas e aí, você lembrava do Superbook antigo? Em quarto lugar, as mais belas histórias da Bíblia. É uma história para todos nós, a mais bela história. Pensa comigo, você vai numa locadora de filme e vai alugar um VHS para você assistir. Você aluga no final de semana e você paga somente R$2. R$2. E você escolhe o que para assistir? As mais belas histórias da Bíblia. Com uma temática bem divertida, essa animação foi lançada lá nos Estados Unidos em 1996, no formato VHS pela editora Abril, e tinha como objetivo contar as histórias da Bíblia de uma forma muito engraçada. Pelo que a gente pesquisou para fazer esse vídeo, em nenhum canal aberto passava esse desenho. Ou seja, nem SBT, nem Globo, nem Record, nenhum desses canais passava esse desenho. Geralmente era para aluguel, ou seja, de VHS ou de DVD posteriormente. No total, essa série teve 13 episódios com 25 minutos de duração cada. E teve episódios bem legais, como o de Davi e o da Arca de Noé era muito engraçado. Acordem! Preciso que me ajudem num grande projeto! Ei! E, gente, a gente tá falando que o desenho era engraçado, mas era bem fiel à Bíblia, tá? Claro, tinha algumas liberdades ali, por ser um desenho infantil, mas era bem ali encaixadinho com a Bíblia. E, pessoal, por mais que eu goste do desenho Os Vegetais, eu acho que esse aqui era o mais engraçado
da nossa lista. E quem lembra também que no meio dos episódios passavam algumas canções, em destaque para a canção Meu Deus é um Gigante, que passou no episódio de Davi e Golias. Meu Deus é um gigante, eu te direi, maior do que a encrenca que enfrentarei. Esse desenho também, pessoal, tinha gibis e bíblias infantis que estão à venda até hoje. Inclusive, o canal deles no YouTube, americano, constantemente posta sobre esses mesmos desenhos. Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição do vídeo, tá bom? Mas aí, você já alugou esse desenho na locadora? Conta pra gente aqui nos comentários. Mesmo sendo enorme, é pequeno e disforme, perto do meu grande Deus. E em último lugar, vocês acharam que a gente ia deixar ele fora dessa lista? A formiga mais famosa do Brasil? Esmilinguido! Aí, ela falou de uma destruição pelo progresso e nós corremos lá pra ver. Em 1980, a artista plástica Márcia, esse nome aí eu não sei falar, criou uma formiguinha para ilustrar seus cadernos com seu esposo. Logo, ela se tornaria o Esmilinguido. A ideia principal era dar relevância, que você mesmo sendo pequeno como uma formiga, Deus pode agir de maneira grandiosa na sua vida. E mesmo você sendo frágil, Deus pode manifestar a sua glória e a sua grandeza através disso. O desenho tinha ótimas lições de vida, tinha cenas muito engraçadas e um detalhe legal, cada formiga tinha uma luvinha e uma botinha de cor diferente, o que diferenciava cada uma delas. O Esmilinguido, por exemplo, era amarelo, o Piriá era vermelho, enfim. O Piriá era vermelho, né? Era. E dava vontade do corte. Quem aí não se lembra de Moda Amarela, lançado lá em 1995, onde conta a história que Piriá começou a sentir inveja do seu amigo Esmilinguido, onde as botinhas eram amarelas, que davam destaque no reino, e ele começou a ter inveja disso, tipo, ele queria que o reino todo usasse amarelo a partir disso. Bem, minhas formiguinhas, podem continuar trabalhando. Olha aí, Esmilinguido! Ou também A Invasão, lançado lá em 2002, onde contava que as formigas salvitas começavam a invadir os lugares e destruir tudo que vinha pela frente. Sou o General Vital, conselheiro do progresso, como eu diria, de sua magia. E tinha um elenco bem bacana. Tinha o Piriá, como a gente já falou, tinha a Faniquita, o professor Mestre Formizan, entre outros, muitos deles com características muito específicas de, por exemplo, estados brasileiros. Tipo o Pildas, por exemplo, que tinha um sotaque mais nordestino, o Piriá, se eu não me engano, era do Pará, enfim, eles tinham características bem marcantes brasileiras. Também teve alguns lançamentos posteriores, chamado Histórias de Formiga. A primeira parte lançada em 2004 e a segunda parte lançada em 2008, que eu lembro vagamente de alguns episódios. Histórias de Formiga 2 eu não vi, o primeiro eu vi. Você lembra também do jogo do Esmilinguido pra PC? Poxa, a gente curtia muito e jogava bastante. E pessoal, você que tem esse jogo aí, a gente não achou mais ele. Se você tem esse jogo aí e quer vender pra gente, coloca aqui pra gente nos comentários que a gente vai entrar em contato com você. A gente tá bem interessado. E sim, complementando a fala dele, esse jogo era incrível. Era um jogo tipo de plataforma, onde você tinha um personagem esmilinguido e você enfrentava salvitas. Você ganhava pontos, você coletava flores, coletava artefatos. Era incrível, tinha muitas fases. Pena que a gente nunca mais achou. Esmilinguido também não é só animação, tá? Animação de vídeo, animação de filme, sabe? Tem quadrinhos, tem camisa, tem boneco, tem acessórios. Cara, o homem é muito famoso aqui no Brasil. Mas particularmente eu não achei a passagem da Bíblia onde é que tá escrito Esmilinguido. Vocês conseguem achar Esmilinguido na Bíblia? Não. E se você sentiu a nostalgia, todos os filmes e desenhos estão disponíveis de graça aqui no YouTube, no próprio canal ali, mas eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas e aí, pessoal, você lembra desses 5 desenhos? Qual é o seu favorito? Manda também o seu ranking do melhor ou do que você menos gosta. Coloca aqui pra gente nos comentários. O meu favorito é Os Vegetais. E sim, pessoal, também deixa aqui nos comentários desenhos que você quer na próxima lista ou desenhos que vocês indicam, mais da época de anos 90 e anos 2000, sabe? E o meu desenho favorito era o Esmilinguido. E fala, pessoal, estamos chegando ao final de mais um vídeo bacana, mais um vídeo bem editado. A gente demorou muito para postar o último vídeo, mas esse aqui eu espero que seja rapidinho. Mas não se esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar com todo mundo.
comentar os desenhos que ficaram faltando ou os desenhos que você curte. Comenta qualquer coisa. Mas também não se esquece de mandar esse vídeo pro seu amigo desviado. Vai que ele assistir esses desenhos, vai que ele assistir de novo, maratona esses desenhos, volta a ser criança de novo, sente aquela nostalgia, sente aquela vontade de voltar para Jesus. Pessoal, e de indicação de vídeo eu vou colocar 2 vídeos aqui, que é o Gospel Infantil Raiz de música. Esse aqui foi o Gospel Raiz de desenhos. E por que eu vou indicar esses 2 vídeos? Porque o próximo vídeo vai ser a parte 3 desse Gospel Infantil Raiz de músicas infantis. Valeu, tamo junto!